Essa mensagem foi gravada originalmente em inglês pelo pastor Douglas Richards e traduzida por Miriam Dias. Bom dia a todos, obrigada por sintonizar. Eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler hoje no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus será para sempre bendita. Graça abundante. Graça é o nome que eu tenho ouvido desde que eu era pequeno. Na verdade, para mim, Graça era somente o nome de uma garota. E por ser criança, e naquela época também, nunca nos preocupávamos em verificar o significado dos nomes. Então, quando algo soava bonito, as pessoas colocavam o nome nas suas filhas ou filhos. Mas graça é uma das palavras mais bonitas que existe. O significado da palavra graça é algo que a mente natural nunca poderá compreender, porque é muito profundo. É muito mais profundo do que nós podemos pensar. Porque graça é realmente o favor de Deus. É um favor imerecido para com o homem. Nós não merecemos de nenhuma forma. E nós agradecemos a Deus por sua graça, porque sem ela nós nunca poderíamos conseguir entrar no reino de Deus. A graça tinha que ser abundante, a graça tinha que vir em uma forma muito maior do que a ofensa que o homem cometeu. A Bíblia diz que através da desobediência de um homem, falando de Adão, o primeiro homem, Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus. Por causa disso, toda a raça humana sofreu como resultado. Em um sentido, nós somos todos filhos de Adão, somos da raça de Adão. Então, por isso, nós nascemos em pecado. Não havia como escapar, mas Deus tinha um plano para redimir a humanidade. E então a Bíblia diz que, sabendo que nós já estávamos perdidos por causa da queda de Adão, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Era como se a lei estivesse em nossa cara nos dizendo: você não deve fazer isso, porque se você fizer, essa é a consequência. E a lei era necessária para nós entendermos que havia um abismo entre Deus e o homem e por isso tinha que haver uma ponte. E essa ponte veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão. A Bíblia diz que o pecado abundou. O pecado não veio em pedaços pequenos. O pecado veio enorme, simplesmente grande. Nós estávamos tão longe de Deus que a Bíblia diz em Gênesis que ele pensava mal continuamente. Então o pecado reinou no homem e não havia absolutamente nenhuma esperança para o homem, porque o pecado veio em abundância. O pecado abundou. E o homem estava indo para a eternidade, se dirigindo ao inferno sem nenhuma esperança. Mas a Bíblia diz aqui, e isso é a coisa mais linda que eu poderia dizer para você, é que através da obediência de Cristo, que é completamente o oposto do que Adão fez, então nos foi concedida a graça de Deus, a graça abundante. Porque a graça de Deus, a graça abundante, é muito maior que o pecado. O pecado veio em abundância, o pecado era grande, o pecado era forte, o pecado era condenável. Mas quando a graça veio, a graça era pura e profunda e muito mais forte, e a graça abundou. Onde havia abundância do diabo, veio muito mais de Deus para redimir a humanidade por toda a eternidade. Que alegria! Que privilégio temos em saber que através da graça de Deus podemos viver eternamente com Ele, através da morte de Jesus Cristo, seu amado Filho. Ouça o que a Bíblia diz aqui. Por causa do pecado, o pecado reinava na morte.
o que significa que o pecado era o rei do trono da vida da humanidade. E ele era o rei supremo até a morte. Mas quando Jesus veio, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que agora, para aqueles que aceitam a Jesus, onde o pecado reinou como rei, a graça agora reina como rei. O pecado reinava até a morte, mas agora a graça está reinando até a vida eterna, através de Jesus Cristo. A graça abundante que Deus deu a todo homem que aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Através da justiça, a graça vai reinar em sua vida até a eternidade, nunca vai parar. A vida eterna está em Cristo Jesus. A Bíblia diz em um dos mais conhecidos versículos, em João 3,16, porque Deus amou o mundo que Ele deu seu único Filho, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas terá a vida eterna. Isso é graça. Você não fez nada para obtê-la. Nós não fizemos nada para obtê-la. Mas através de Jesus, nós podemos receber essa graça abundante que está disponível para nós hoje. E você pode estar talvez pensando, mas eu não posso. Poderá Deus salvar-me? Oh sim, Deus pode te salvar. Eu ouvi Reinhard Bonnke, um dos meus favoritos pregadores, que passou para o Senhor recentemente. Ele dizer que um homem veio até ele e disse, Bonnke, Jesus pode consertar uma vida quebrada? Ele disse para o homem, sim, ele pode consertar, mas ele não precisa fazer isso, porque ele pode te dar uma vida nova. A graça é abundante para você hoje. Receba-a. Ela é o presente eterno de Deus para você, através de Jesus Cristo. Essa é a palavra de hoje, pregada pelo pastor Douglas Richards e traduzida por Miriam Dias.